E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar um livro que é um verdadeiro divisor de águas na vida de muita gente. A Mágica de Pensar Grande. E o segredo dele não está em ser um gênio ou ter sorte, mas em algo que todo mundo pode controlar: o tamanho dos nossos próprios pensamentos. Vamos começar com isso aqui. 5 vezes. O que será que isso significa? Guarde esse número porque ele está no centro de uma história que explica basicamente tudo. Então a história é a seguinte: tinha um vendedor, o Harry, que ganhava 5 vezes mais que a média dos colegas. A chefia ficou, claro, super curiosa. Será que o Harry era 5 vezes mais inteligente? Fizeram testes e viram que não. Ah, então ele trabalhava 5 vezes mais? Também não. A resposta era muito, mas muito mais simples. E, ao mesmo tempo, bem mais profunda. Ok, vamos direto ao ponto. O que diferenciava o Harry, o grande segredo dele, não era o QI, nem as horas extras. A diferença é que os pensamentos do Harry eram 5 vezes maiores que os dos outros. Simples assim. E essa é a filosofia central do livro. Pensa bem, o nosso ambiente, as notícias, às vezes até as pessoas ao redor, tudo parece que nos empurra para baixo, para pensar pequeno. Mas a verdade nua e crua é que o tamanho da nossa conta bancária, da nossa felicidade, da nossa satisfação, tudo isso é um reflexo direto do tamanho dos nossos pensamentos. Tá, mas se pensar grande é tão poderoso assim, por que é que nem todo mundo faz isso, né? Bom, é porque existe uma doença mental super comum que nos bloqueia. O autor chama ela de a doença do fracasso. O nome dessa doença é desculpite. Basicamente, a mania de ficar inventando desculpa para tudo, para explicar por que a gente não está onde a gente queria estar. O livro é muito claro nisso. Quanto mais sucesso uma pessoa tem, menos desculpas ela dá. Ela encontra um jeito e não um álibi. E essa tal de desculpite aparece de vários jeitos. As mais comuns são as desculpas de saúde, tipo, não me sinto bem, as de inteligência, não sou inteligente o suficiente para isso, e as de idade, sou muito velho ou sou muito novo para começar. São todas barreiras que a gente mesmo constrói na nossa cabeça. E aí, qual é a cura? Bom, o primeiro passo é desenvolver uma crença, mas uma crença daquelas inabaláveis, de que o sucesso é sim possível. A crença é o combustível, sabe? É o motor que está por trás de qualquer grande conquista. Para explicar isso, o livro usa uma analogia que é simplesmente genial. Imagine que a sua mente é uma fábrica de pensamentos. Essa fábrica nunca para, está sempre produzindo pensamentos, e essa produção toda é gerenciada por 2 capatazes totalmente opostos. De um lado, a gente tem o Senhor Triunfo. Ele é especialista em produzir pensamentos positivos, motivos para acreditar que vai dar certo. Do outro, tem o Senhor Derrota, que é um mestre em fabricar dúvidas e razões para a gente achar que vai falhar. E o detalhe é que os dois são super obedientes. Aquele que a gente dá mais atenção, mais trabalho, fica mais forte e acaba dominando a produção inteira. A escolha de quem vai ser o chefe é totalmente nossa. Porque é isso. A crença genuína gera o poder e a energia para fazer. O livro conta o caso de um jovem que queria abrir uma agência de trailers, mas tinha pouquíssimo capital. Só que a crença dele era tão forte, tão inabalável, que contra todas as probabilidades, ele conseguiu o investimento, convenceu um fabricante a adiantar o estoque e, pasmem, em 1 ano, o negócio dele faturou $1 milhão. Mas acreditar é crucial, mas não é o suficiente. A crença tem que ser transformada em ação. É a ação que transforma o potencial em realidade. E olha só, é o único antídoto que a gente conhece para o medo. A indecisão alimenta o medo. A ação cura. Ponto final. Pensa no caso daquele comprador de uma loja de departamentos que estava paralisado, morrendo de medo de perder o emprego. As vendas caíram e ele se sentia impotente, só esperando o pior acontecer. Só que, em vez de ficar esperando, ele agiu. Primeiro, foi a fundo nos problemas, reorganizou o departamento, motivou a equipe e conseguiu reverter a queda nas vendas. Segundo, como um plano B, uma rede de segurança, ele avisou discretamente seus contatos que estaria aberta a novas propostas. E o resultado? Ele não só manteve o emprego, como recebeu 2 novas ofertas. A ação dissolveu o medo e ainda por cima criou novas oportunidades. Beleza, isso tudo é muito bom na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente começa? O livro propõe um plano de 30 dias para colocar esses princípios para rodar e construir novos hábitos. A ideia é focar em melhorias pequenas, mas consistentes. E o plano é bem direto. Você divide sua vida em áreas, tipo trabalho, casa, mente. Para cada uma, você define um hábito bom para adquirir e um ruim para abandonar. Por exemplo, no trabalho, em vez de adiar tarefas, que tal fazer sugestões para melhorar as coisas? Em casa,
Em vez de reclamar das pequenas coisas, que tal elogiar mais? Para a mente, em vez de maratonar séries, que tal ler um livro por mês? É um guia para ação com intenção. E agora, para a gente fechar o raciocínio. A forma como a gente reage aos tropeços da vida é o que, no fim das contas, define o nosso caminho. Cada revés é uma encruzilhada, uma chance de escolher entre se sentir derrotado ou aprender e vencer. Essa ideia aqui resume perfeitamente a mentalidade certa. Fracasso não é o fim da linha. É só um feedback. É um estado de espírito que a gente pode simplesmente escolher rejeitar. As pessoas de sucesso não fogem dos problemas. Elas estudam os problemas, aprendem com eles e usam esse aprendizado para construir o próximo sucesso. No fim de tudo, a vida se resume a uma escolha entre duas posturas: ser um ativacionista ou um passivista. O ativacionista é o fazedor, ele age, mesmo que as coisas não estejam perfeitas, e consegue resultados. Já o passivista é o não fazedor. Ele adia, fica esperando o momento perfeito, as condições ideais e acaba paralisado sem fazer nada. E a gente termina com essa pergunta no ar. A ação cura o medo, a crença move montanhas e o tamanho do pensamento define o tamanho das conquistas. A escolha entre ser um ativacionista que faz acontecer ou um passivista que fica esperando, essa escolha define o resultado. E a decisão, como sempre, é de cada um.